E aí, gente, Arion aqui, sejam bem-vindos ao canal Dimensão Geek. Você já parou para pensar que a Fantástica Fábrica de Chocolate talvez não seja o filme fofo que você lembra da sua infância? Quando a gente é criança, parece só a história de um menino pobre vivendo o maior sonho do mundo. Mas quando você cresce e assiste de novo, percebe que esse filme é bem mais sombrio, cruel e cheio de camadas do que parece. E hoje a gente vai entrar nessa fábrica e revelar todos os detalhes, referências, easter eggs e segredos. Então já dá aquele like, se inscreve e vambora pro vídeo. O filme tem uma abertura que já entrega tudo. O filme simplesmente começa dizendo, muito sem simplesmente falar nada. A logo da Warner aparece dourado, como os bilhetes dourados, mas em um fundo desaturado, quase sem cor, exatamente como a cidade cinza onde Charlie vive. Logo na sequência vemos a fabricação das barras Wonka, uma linha de montagem estranha e mecânica. Lembra muito a fábrica de biscoitos de Edward Mão de Tesoura. E não é coincidência, esse foi o primeiro trabalho de Tim Burton com Johnny Depp, Willy Wonka e o mundo de Charlie. Depois de décadas trancado, Willy Wonka decide reabrir a sua fábrica e espalha 5 bilhetes dourados em chocolates aleatórios pelo mundo. Quem sonha com isso mais do que ninguém é Charlie. Ele mora numa casinha torta com os pais e com seus 4 avós acamados, todos dividindo o mesmo espaço. Um deles já trabalhou na fábrica Wonka e conta rapidamente a história do lugar. E olha esse detalhe genial, a tesoura em destaque nas mãos de Johnny Depp é uma referência direta a Edward Mão de Tesoura. Depois que funcionários vêm dos segredos da fábrica, Wonka demitiu todo mundo e fechou os portões. E desde então o único empregado daquela casa é o pai de Charlie. Um trabalho tão desconfortável quanto possível, colocar tampinhas em pastas de dentes. E não é qualquer pasta, é a Smilex, o mesmo creme dental do Coringa de 1989. Smilex gas. Outro filme feito por Tim Burton. Sempre que sobra uma tampinha defeituosa, o pai leva para casa e o Charlie simplesmente trata aquilo como ouro, usando as tampinhas para montar uma maquete da fábrica, que eram basicamente o brinquedo dele. A gente sabe que as maquetes são uma obsessão do Burton. Inclusive, muitos cenários de filme foram feitos assim, incluindo a própria cidade do Charlie, os bilhetes dourados e os vícios das crianças. O Charlie só ganha uma barra por ano no aniversário, por isso ele guarda cada embalagem como se fosse uma relíquia. E quando finalmente abre, nada do bilhete. Mesmo assim, ele divide os chocolates com a família, impossível não gostar desse garoto. Enquanto isso, os bilhetes começam a aparecer. O primeiro a encontrar é Augustus Gloop, o garoto guloso. Em seguida, nós temos Veruca Salt, que é a menina mimada e rica. Depois nós temos Violet Beauregar, que é competitiva e obcecada por vencer, sem contar que ela é faixa preta. Em seguida nós temos o Mike TV, arrogante, viciado em videogames e TV, e também não gosta de chocolate. Logo após isso, a Woody Charlie entrega todas as economias para tentar mais uma vez, e simplesmente nada acontece, até que o destino resolve agir. Charlie acha uma nota no chão e compra uma barra. Encontra o último bilhete dourado. Vários adultos tentam comprar o seu bilhete na hora, e Charlie até pensa em vender para ajudar a sua família, mas o avô ensina uma lição essencial. Existem coisas mais importantes que dinheiro: a fábrica, o musical e o desconforto. No dia da visita, cada criança leva um acompanhante. E reparem nisso, todos os adultos ficaram de um lado, menos o pai da Veruca, que fica do lado da filha. Ali a gente já vê que fica claro quem manda naquela relação. Eles são recebidos por um número musical. Parece até coisa da Disney, mas é estranho, desconfortável e termina com os bonecos derretendo. Uma homenagem direta ao filme A Casa de Cera. Tim Burton quase adaptou. Willy Wonka chega citando o musical High. Good Morning Starshine. The Earth says hello. Good morning, starshine. E mesmo com tudo isso soando errado, ninguém vai embora, porque tem oportunidades que a gente não deixa escapar. O Wonka, traumas e o pai. Assim que entram, Willy Wonka tira os óculos escuros. Esses óculos são os mesmos da sala de TV. Mais tarde, os óculos lembram a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele é extremamente sensível à luz do sol, o que faz sentido quando vemos os flashbacks. Quando jovem, a pele dele tinha uma cor normal. Outro detalhe importante, Wonka não consegue nem dizer a palavra pai por causa dos seus traumas. E no bilhete dourado está escrito: você pode trazer um membro da sua família. Nunca está escrito pai ou mãe. As crianças não estão em perigo, estão em apenas um teste. Wonka diz algo que nenhuma criança deveria ouvir numa fábrica de doces: fiquem à vontade. Augustus entra no modo rodízio e cai no rio de chocolate, e é simplesmente sugado pela máquina. E imediatamente, os Umpa-Lumpas aparecem com uma música prontinha. Wonka diz que eles simplesmente improvisaram, mas a verdade é outra. Cada criança está passando por um teste feito sob medida para o próprio defeito.
O guloso cai no chocolate, a competitiva cai no chiclete e a mimada cai no lixo. E o arrogante cai na sua própria inteligência. Wonka conhece todos eles, provavelmente observava tudo pelas câmeras. O teste final e a verdade do filme. Mike escolhe a sala de TV. A máquina de enviar chocolate pela televisão é uma referência direta a 2001, uma odisseia no espaço. Mike entra achando que é mais inteligente que o Wonka e acaba encolhendo. A solução? Simplesmente esticar o garoto como caramelo. No fim, sobra apenas Charlie. E curiosamente ele é o único que nunca aparece na TV. A fábrica não muda ninguém, ela apenas transforma o caráter em aparência. E chegamos ao verdadeiro prêmio. Wonka oferece a fábrica para o Charlie, mas com uma condição: deixar sua família. E Charlie simplesmente recusa. E aí nós entendemos tudo. Wonka trocou sua família pelos chocolates e ficou vazio. Charlie fez o contrário. Depois de se reencontrar com o pai, Wonka entende o erro e leva a família inteira para dentro da sua fábrica, assim se reencontrando com seu pai e se reconciliando também. Com um orçamento de 150 milhões e uma bilheteria, de 475 milhões, o filme foi simplesmente um sucesso. Mas a verdadeira lição é simples: tem coisas que valem muito mais do que dinheiro. E sim, o bebê no carrinho é o filho do Tim Burton, usando listras, uma marca registrada do diretor. E se você quiser ver um vídeo sobre o filme de 1971, comenta aqui embaixo, dá aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Dá aquela moral que o canal é bem pequeno, ajude a gente a crescer.